Olá, aqui é a professora Eliane Miscali e essa é a nossa quinta e última parte da aula de verbos. Nela eu falo um pouquinho sobre a chamada voz passiva sintética, sempre presente nas questões de concordância de muitos concursos e nos anúncios espalhados pela cidade do tipo vende-se, compra-se, aluga-se. A voz passiva sintética tem representado aí um ponto de grande dificuldade para muitas pessoas que tentam dominar a norma culta padrão da nossa língua. Então, vamos entender como funciona a voz passiva sintética. Então, lembrando, voz passiva é quando o seu sujeito não pratica ação. Essa é a condição para que a voz seja passiva. Ela pode se subdividir em sintética e analítica. Sintético é tudo que é compacto, analítica, separado. Então, na analítica eu tenho o verbo ser mais o particípio. Uma coisa que a analítica tem que a sintética não tem é a possibilidade de dizer quem é o agente. Por exemplo, a casa foi vendida pelo filho. A casa foi vendida pelo filho. A casa o sujeito, o filho praticou a ação, o filho o agente. Se eu passasse para passiva sintética, vendeu-se a casa. Eu não posso falar pelo filho, né? Então tem umas questõezinhas do CESP que ele fala assim: a voz passiva analítica poderia ser reescrita sem alteração, e aí ele joga da passiva analítica para passiva sintética, mas o agente está escondidinho lá no final da frase, e ele não tira aquele agente lá da frase, ele reescreve só aquele trechinho, parece certo, mas não está certo. Então, na sintética, você não tem possibilidade de evidenciar quem é o agente, ela é resumida, ela é sintetizada, tudo bem? Bom, então de que forma funciona aqui a voz passiva sintética? Vamos lá dar uma olhada. Voz passiva sintética, ela atua com verbo transitivo direto mais o ser. Poderia ser também um verbo transitivo direto e indireto. Poderia ser um VTD ou um VTDI. Geralmente tem que ter o D, tá, gente? É um VTD mais o C. Então, por exemplo, resolveu-se a prova, resolveram-se as provas. Bati o olho, vi que tem um C, a primeira coisa que você tem que fazer, descobrir se é ou se não é transitivo direto. Ah, eu não lembro que é transitivo direto. Então assiste a nossa aula lá de pronomes, onde eu explico para vocês direitinho o que é um verbo transitivo direto. É aquele que precisa de um complemento, mas esse complemento se liga ao verbo sem preposição. Então você pode colocar as palavrinhas algo ou alguém, né? Quem resolve, resolve algo. Quem compra, compra algo. Quem aluga, aluga algo. Não é de algo, não é em algo, não é por algo, é só o algo. Então, quando só o algo ou só o alguém estão sozinhos, complementando o sentido de um verbo, é porque aquele verbo é transitivo direto. Tranquilo? Então, quem resolve, resolve algo. Resolver é um verbo transitivo direto e ele está junto do ser. Então, isso aqui é voz passiva sintética. Então, se o verbo é transitivo direto mais o ser, tá vendo essa letra D de direto? Lembra que nesse caso o sujeito está determinado. O que significa falar que o sujeito está determinado? Significa falar que ele apareceu na frase, que ele está expresso na frase. Então, quando alguém fala para você, por exemplo, assim, ó, deixa eu pegar uma caneta aqui. Vende-se casas. Vou colocar um SIC aqui, porque tá errado. Primeira coisa, quem vende? Vende algo, verbo transitivo direto. Ele está junto do ser. Então você já sabe que o sujeito está determinado, ou seja, o sujeito apareceu na frase. Quem é o sujeito de vende-se casas? A pessoa você. Oculto, indeterminado, inexistente. Não, tá determinado. Sujeito não é quem pratica ação, amores. Quem pratica ação é o agente. Sujeito é um termo sobre o qual você dá uma informação. Se eu falar as casas são vendidas, quem é o sujeito? Casas, mas elas também não estão praticando a ação, percebe? Então, na verdade, casas é o sujeito. E aí vem a grande questão. Se casas está no plural, como fica então o verbo? Se o verbo concorda com o sujeito, se casas e seu sujeito está no plural, teria que ser vendem-se casas. Vendem-se casas. Lembrando, eu não sei quem está vendendo, eu não sei quem está praticando, eu não sei quem é o agente, mas o agente não ser sujeito é a condição para que a voz realmente seja uma voz passiva, né? Então, isso é a construção da voz passiva. Tem gente que fala assim, mas casas não é um objeto direto, prof? Quem vende, vende algo? Amor, e se não tivesse o ser, né? Vende casa. Aí sim, né? Tem alguém, um sujeito aí oculto que está vendendo a casa. Mas o ser, ele é chamado de pronome apassivador. Ele é o que transforma a voz ativa em voz passiva, né? Então tem uma coisa bem bonita, assim, que eu não cai em prova, mas eu acho legal explicar. Quando eu falo pra você, por exemplo, assim, ó, o
filho vendeu a casa. O filho vendeu a casa. Verbo vendeu, o filho sujeito, a casa objeto direto, e isso aqui está na voz ativa, né? Na hora que eu passo para a voz passiva, eu falo assim, ó, a casa foi vendida, a casa foi vendida pelo filho, né? A casa sujeito, foi vendida, verbo ser mais particípio, o filho agente, sujeito diferente do agente, agora é voz passiva. Como é verbo ser mais particípio, é a voz passiva analítica. Então, olha que bonito. Aquilo que é o objeto direto, né? O filho vendeu a casa, vendeu algo. Aquilo que é o objeto direto da voz ativa vira sempre o sujeito da voz passiva, quando você transpõe voz ativa para voz passiva. Isso também acontece com a voz passiva sintética. Sem o ser, se eu colocar simplesmente assim, ó, vendem casas, vendem casas. Então, existe aqui um sujeito que agora é indeterminado, né? Eu não sei quem vendem, mas existe aí alguém que está vendendo casas. Objeto direto. Aí, isso aqui seria uma voz ativa. Como que eu faço para passar a frase vendem casas para voz ativa? Perdão, para voz passiva. Vendem casas é voz ativa, eu quero passar para voz passiva. Como que eu faço? A pessoa fala assim, as casas são vendidas, mas é a voz passiva analítica, eu quero passar para sintética. Para passar para sintética é só pôr o pronome apassivador. Ele é o camarada que consegue transformar a voz ativa, em que casas realmente é um objeto direto, quando você coloca o ser, ele se transforma em sujeito. Agora ele deixou de ser o objeto direto e passou a ser sujeito. Da mesma forma que aqui a voz ativa, a voz passiva, o objeto direto vira sujeito, aqui quando você coloca o ser, é exatamente o mesmo fenômeno. Prof, estou habilitado então para fazer essas questõezinhas aí. Vendem-se casas, alugam-se salas, contratam-se atendentes. Só que na prova não vai estar um tão pertinho do outro, né, amores? Na prova vai estar assim, olha só. Divulgou-se na tarde de ontem, após longa expectativa e muitos comentários, tanto por parte dos alunos como também da imprensa, os resultados do concurso. Então, bati o olho e viu que tem um verbo com C. Para e olha a transitividade. Quem divulga, divulga algo. Verbo transitivo, direto. Então, o sujeito está determinado. Procura por ele que ele está na frase. O que é que se divulgou? Os resultados. Opa, achei o sujeito, só que eles estão no plural aqui, os resultados. Então, divulgaram-se. Tem que corrigir aqui essa frase. Apresenta erro. Divulgaram-se. Atentar. Se o verbo for intransitivo ou se for transitivo indireto, tá vendo esse i de intransitivo ou i de indireto? Mais o C, nesse caso, o sujeito está indeterminado. Lembrando, aí a voz é ativa. Você não sabe quem é o sujeito, ele está indeterminado, mas é ele que está praticando a ação. O sujeito é igual ao agente, a voz é ativa. Eu só tenho voz passiva com verbo transitivo direto. Aliás, a FCC costuma perguntar muito isso. Qual das frases abaixo admite a transposição para voz passiva? Aí ela te dá várias frases truncadas. O que você tem que lembrar na hora? O que você tem que traduzir na hora? Que ela está te perguntando qual daquelas frases tem um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto. Então, se tem um verbo transitivo direto, por exemplo, assim, ó, informou, sei lá, o cancelamento da aula. Informou o cancelamento da aula. Quem informa, informa algo, o cancelamento da aula. Então, ele admite voz passiva sintética. Informou-se o cancelamento da aula. Agora, se for assim, informou o cancelamento da aula ao público. Aí é transitivo direto, o cancelamento é algo que se informou e ao público é a alguém, ele é um VTDI. Mas esse ao público aí, tanto faz como tanto fez, poderia estar, poderia nem estar aí, né? Informou-se o cancelamento da aula ao público, colocando o indireto ou não colocando, tanto faz, o importante é ter o direto, é ele ser um VTD. Agora, se ele é só um VTD, um VTDI, esse I tá cumprindo tabela, né? Se ele é VTD mais o se, o sujeito está na frase. Agora, se ele não for, se ele for um verbo intransitivo, por exemplo, assim, ó, vive-se bem aqui. Aqui é um advérbio de lugar, bem é um advérbio de modo, o verbo viver está sem complemento, ele é intransitivo, é um verbo intransitivo mais ser.
Então, o sujeito é indeterminado. A voz é ativa, o sujeito é indeterminado. Prof, quando a voz é passiva, a gente chama esse ser de pronome passivador ou de partícula passivadora. E quando a voz é ativa, nesse caso aí? Aí ele é um índice de indeterminação do sujeito. Tem gente que fala assim, ai meu Deus, mais coisa para eu guardar. Não, amores, pensa comigo, é tudo com I. Ó, o verbo é intransitivo, começa com I. Ou transitivo indireto, começa com I também. O seu sujeito é indeterminado. O seu ser vai ser um índice de indeterminação do sujeito. Então, ó, analise as frases abaixo e verifique se elas estão corretas. Acredita-se em milagres. Viu um verbo com se, a primeira coisa, olha a transitividade. Quem acredita, acredita em algo. Então, tem a preposição. Se tem a preposição, ele é um VTI. VTI mais C. Lembra que esse I aqui é um sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado, o verbo fica no singular. O sujeito não está ali, por que você vai levar o verbo para o plural? Vai concordar com quem nem tem sujeito? Então, acredita-se em milagres é uma frase que está correta, né? Quando eu falo assim, ó, precisa-se de atendentes ou precisam-se de atendentes? Quem precisa, precisa de algo ou de alguém. Tem preposição. Se tem preposição, verbo transitivo indireto mais o ser. Então, o sujeito está indeterminado. Verbo no singular. Precisa-se de atendentes. E nessa frase aqui? Na guerra, tratam-se dos feridos e enterram-se os mortos. Vamos lá. Quem enterra, enterra algo ou enterra alguém. Verbo transitivo direto mais o ser, sujeito determinado, os mortos. Plural, plural, aqui tá certinho. Agora, tratam-se dos feridos. Você pode tratar alguém ou pode tratar de alguém. Aqui são dos, então é de mais os. Você está tratando de alguém. Tem a preposição. Tem a preposição verbo transitivo indireto, mais o ser, sujeito indeterminado, verbo no singular. Então aqui está errado. Não é tratam-se, e sim trata-se. Corrijam aí, trata-se dos feridos. O tratar-se de é sempre singular. Às vezes as provas colocam questões assim, tratam-se de questões relevantes para o desenvolvimento econômico de nosso país. Cuidado, não é tratam-se de questões, trata-se de questões. Ah, na reunião de ontem trataram-se de muitos assuntos, para tudo. Na reunião de ontem tratou-se de muitos assuntos. Então, verbo transitivo indireto mais o ser, sujeito indeterminado, ser índice de indeterminação do sujeito, voz ativa, verbo no singular. Tranquilo? Agora, se for um verbo transitivo direto mais o seu, sujeito está determinado, a voz é passiva. Cabe a você olhar se aquele sujeito estará no singular ou estará no plural para fazer a perfeita concordância com o verbo. Espero que essa aula tenha esclarecido e ajudado aí nessas questões da voz passiva sintética. Lembrando que se você quiser fazer parte aí do nosso grupo no WhatsApp, um grupo fechado de compartilhamento de materiais, dicas, informações e um canal direto com a prof para tirar suas dúvidas sobre as aulas e sobre o material, manda uma mensagem para esse número do WhatsApp na descrição que eu passo para vocês as informações de como fazer parte do nosso grupo. Gostou do nosso vídeo? Então, por favor, curta minha página lá no Insta, Prof. Eliane Miscali. E também no Facebook, se inscreve no canal, tudo mais. Espero que isso tenha ajudado vocês. Um beijo, bons estudos, muitos exercícios!